Sejam todos muito bem-vindos a mais um Flávio Chão de Estrelas na TV, o programa que respeita a sua sensibilidade e, acima de tudo, a sua inteligência. Repete? Será que eu estou errado por querer um país novo, não no mapa, mas em sua essência? Um país onde a honestidade não seja exceção e onde fazer o certo não seja motivo de piada ou espanto? Será que eu estou errado por me incomodar com a normalização da corrupção, com o cinismo daqueles que deveriam nos representar? E também com a apatia daqueles que deveriam se revoltar. Porque, sinceramente, às vezes eu me sinto sozinho, nessa esperança meio teimosa até. Eu vejo o meu povo com o coração na mão, não só pela dor do presente, mas pelo medo do futuro. Gente que trabalha muito e recebe pouco, que sonha alto, mas é puxada para baixo todo dia. Gente que perdeu a fé, mas continua de pé. Será que esperar por um país mais justo virou uma utopia? Será que acreditar em mudança virou motivo até de deboche? Talvez sim. Talvez muita gente já tenha desistido. Mas eu ainda estou aqui, com um incômodo que não cala. Porque se querer dignidade, respeito e justiça me faz errado, então que eu continue sendo esse tipo de errado até o fim. Será que eu tô errado em querer um país novo sem tanta corrupção? Será que eu tô errado em sentir que esse meu povo tá de coração na mão? Será que eu tô errado em soltar a minha voz, feito um grito de paixão? Será que eu tô errado em roer todinho o urso, mas sonhando com manjar? Será que eu tô errado em comer você no almoço, já pensando no jantar? Será que eu tô errado em pensar que ainda sou moço pro futuro me encontrar? Já cansei de procurar, de fazer planos, me explicar. Tá tudo certo, dessa vez não vai falhar. Quero mais me apartar dos desenganos, ser eterno em poucos anos, ver no espelho um sol brilhar. Eita, na hora, hein? Passou da hora de sair do banco. Meu amigo, minha amiga, saia do banco e venha também para o Sicoob. Sabe por quê? No Sicoob o valor é você. Que tal organizar sua vida financeira com uma instituição que realmente tem credibilidade? Olha aqui, ó, no Sicoob o valor é você. Credibilidade não se compra em supermercado, não se compra em farmácia. Credibilidade se conquista. Exatamente por isso o Sicoob é o sucesso que é. Esse é o segredo do Sicoob, porque aqui as pessoas trabalham sabendo que têm dignidade, sabendo que estão oferecendo coisas boas para as outras pessoas. O Sicoob coopera com toda a comunidade, em todos os setores sociais, educativos, culturais. Exatamente essa palavra, coopera. Por quê? Porque o Sicoob não é fintech, não é banco, é uma cooperativa. No Sicoob, o valor é você.
Vacation Hub. O que quer dizer isso? É uma empresa especializada em aluguéis por temporada, em destinos estratégicos no mundo inteirinho. Saiba mais. Você sabe o que é Vacation Hub? Pois é, eu vou contar para você. É uma empresa especializada em aluguel por temporada, em destinos estratégicos. Pode ser nos Estados Unidos, Nova York, New Jersey, Miami, Orlando. Você vai ficar 15 minutos da Disneylândia. Olha que delícia, né? Uma verdadeira gostosura. Mas também tem em São Paulo, sabia? Em Perdizes, bem em frente ao metrô Perdizes. Para quê? Seja para você fazer um curso, por uma temporada maior, para turismo, para negócios. Tudo isso é muito prático, facilita a sua vida. Tudo muito bem localizado. Tem micro-ondas, tem televisão, tem internet rápida, tem geladeira. Tudo de uma maneira muito prática para você. Tem mais. O Fabrício da Vacation Hub, ele está rodando o mundo. Logo tem novidades em Paris, em Milão, em Roma, em Ibiza, na Espanha. É coisa de cinema mesmo, Vacation Hub. E tem uma coisa mais gostosa que eu vou contar para vocês. Mesmo que você esteja nos Estados Unidos, seu atendimento é personalizado em português. Pronto. Quer mais facilidade? Pode ligar, você vai ter todo o atendimento em português, desde o check-in até o check-out. Capite? E hoje no nosso Flávio Chão de Estrelas, no quadro Gente que Brilha, é um personagem diferente. É claro que eu comecei falando de justiça e ele simboliza isso. Uma profissão que eu posso dizer para vocês é muito nobre, Não deveria ser para qualquer pessoa. E é exatamente por isso que eu trago aqui hoje, no Gente que Brilha, o Dr. Juliano Lacerda, que vem conquistando o seu espaço dentro da advocacia, não apenas da nossa região, mas como um todo, através da sua competência, da sua honestidade e da capacidade profissional. Seja muito bem-vindo, Dr. Juliano. Obrigado, Flávio. Agradeço demais o convite, as palavras, fico muito feliz com isso. E mais feliz de saber que, além de uma celebridade que você é aqui da nossa cidade de âmbito nacional, que você é um colega de profissão também. Pois é. Eu sou muito antigo, né? Eu me formei no finalzinho do ano 76, em 1976, pela Católica de Campinas. Poxa. E, doutor, eu até vou fazer aqui não é um desabafo, mas é uma coisa muito gostosa que me veio agora e me arrepia. Acho que foi um dos dias mais felizes do meu pai. Meu pai sempre me incentivou a cantar, mas ele sempre me disse: você tem que estudar. Se você estudar, você vai ter o meu incentivo sempre. E no dia da minha formatura, eu recebi, né, do reitor da universidade, na hora da entrega do diploma, dizendo que era um dos melhores alunos da faculdade. Então, aquele dia foi o dia mais feliz da vida do meu pai, né? Então, é algo que eu realmente não esqueço. Eu tive a oportunidade, depois de trabalhar com o Dr. Paulo Heber de Moraes na curadoria de menores em Campinas, no Fórum de Campinas. Mas depois, sempre a música falou mais alto em minha vida, mas a justiça sempre faz parte, é intrínseca, né, dentro daquilo que nós fazemos. E é por isso que eu tenho muito respeito por essa profissão, muito respeito pelo seu trabalho. Até lhe peço que seja assim, que nos diga quais são as generalidades, né, que você tem como maior objetivo dentro da profissão. Bacana, Flávio. A profissão, a advocacia perdeu você, mas a música, né, foi contemplada com a sua competência, então foi um bom caminho escolhido, apesar de eu ser apaixonado pela advocacia. Sim. A nossa demanda, Flávio, né, em âmbito
regional, ela fica mais focada dentro das questões cotidianas comuns do dia a dia, que são as altas demandas relacionadas às questões empresariais, às questões cíveis, envolvendo família, envolvendo questões imobiliárias, de direito de consumidor, as assessorias jurídicas, as consultorias que nós prestamos para as empresas e para os empresários e para os empreendedores. Então acaba que o nosso foco ele fica direcionado nessa demanda, né, do nosso município, da nossa região, e aí nós atuamos dentro dessas demandas e tentamos atender da melhor forma possível, com a maior competência possível, honestidade, né, tentando de alguma forma colaborar com o trabalho, com a prestação de serviço para a nossa cidade, para os nossos moradores, né? Eu tenho ouvido, tenho acompanhado, e eu vejo comentários realmente altamente positivos a respeito do seu posicionamento como advogado, pelo respeito que o senhor tem com os seus clientes. Isso é uma coisa muito importante, e porque existe, né, até uma brincadeira, né, a respeito da profissão do advogado, que o advogado só quer levar vantagem, né? E esse tipo de respeito é uma coisa difícil de se conseguir, e eu tenho escutado muita coisa boa nesse sentido. Bacana, Flávio, fico feliz. Esse é um dos nossos objetivos, né? E um dos nossos diferenciais, vamos dizer assim. Hoje a gente acompanha aí grandes bancas, grandes escritórios que têm suas qualidades, suas competências, claro, mas não tem uma proximidade com o cliente não tem essa proximidade com o profissional a quem ele confia a sua causa, a quem ele confia a sua demanda, né? Então, um dos nossos diferenciais é essa proximidade com o cliente, a gente está ali com o escritório com as portas abertas, que possa sempre estar ali contando com um contato direto. Essa atenção é um dos maiores elogios que a gente recebe, né? O que as pessoas têm uma necessidade de atenção e sempre reclamam da falta de atenção, não só na área da advocacia, mas às vezes numa questão numa área médica ou em qualquer outra demanda, que eles percebem que não são ouvidos pelos profissionais. Parece que falta essa paciência do profissional em ouvir, e atender e entender o que está acontecendo ali com aquela pessoa. E o nosso trabalho ele foca em tentar trazer um lado mais humano, né, trazer esse contato mais direto, trazer essa proximidade com o cliente, evitando. Hoje é tudo tão frio, tudo é tão distante, tudo é digital. Tenta trazer esse diferencial dentro da advocacia e trazer o cliente para perto, saber que ele tem um profissional que ele possa estar confiando, que ele possa ter um contato direto, e saber que esse profissional em pessoa vai atuar e vai cuidar da causa e da demanda dele, não terceirizar esse trabalho para um estagiário, para outros advogados menos experientes. A gente sabe que isso acontece também. Lógico, a gente conta com a colaboração de outros colegas no dia a dia, mas não foge da minha pessoa e dos meus cuidados e do olhar e da proximidade do cliente, aquilo que é colocado em nossas mãos. Agora, entrando num aspecto mais geral, hoje nós, acho que no primeiro ano, nas primeiras aulas de direito, nós estudamos hierarquia das leis, né? E a principal lei de um país é a sua Constituição. O senhor considera que a Constituição está sendo respeitada no Brasil hoje? Olha, Flávio, esse é um ponto delicado que às vezes a gente nos bastidores entre colegas acaba entrando nessa discussão. Ao meu ver, a Constituição Federal ela é muito bem elaborada, muito bem estruturada, muito bem pensada. É uma Constituição que inclusive serviu como parâmetro e base
para outros países de primeiro mundo que usaram a nossa Constituição como referência, né? Sim. Ela é uma Constituição cidadã. Porém, nós percebemos hoje um pouco de viés político na interpretação da nossa lei, né? Então a gente vê as cortes superiores que deveriam julgar com isenção, né? Isso, com imparcialidade, com neutralidade, e nós vemos julgamentos com viés políticos, né? Às vezes ministros que, para um determinado caso, interpreta a Constituição de uma forma, e em outro caso semelhante, mas onde a parte é uma parte com viés ali, com uma origem política, já muda o posicionamento em questão de meses, né? E o Supremo é o guardião da Constituição, ou deveria ser. Deveria ser. Né? Tem esse papel. E fica o questionamento em relação à nomeação, né, desses ministros, que sempre também é feito pela presidência. Viés político também, né? E acaba que gera esse questionamento e essa dúvida se de fato é um órgão neutro, se é um órgão imparcial e se tem exercido o papel a qual ele deveria exercer. Eu agora aqui vou fazer eu vou abusar, né, do Dr. Juliano. Eu tenho um questionamento a respeito da Constituição brasileira, principalmente na parte legislativa, porque eu não consigo enxergar a regionalidade, né? Eu não consigo enxergar a justiça da maneira que ela representa o Senado. Nós temos 3 senadores por estado. Então nós temos Amapá, que uma pessoa com 30 mil votos é eleito senador. E eles têm 3 senadores. Então, o que acontece? O Norte e o Nordeste se unem e eles sempre têm a maioria no Senado. Então, nós sabemos como funcionam as eleições nesses estados. É muito mais fácil você burlar, seja por economicamente, juridicamente até, mas eu não consigo enxergar essa representatividade de um mesmo senador que tem que ter 12 milhões de votos no estado de São Paulo. Então São Paulo tem 3, Paraná tem 3, Amapá e Acre tem 3 também. Então, nesse ponto eu acho que deveria haver uma mudança, vamos dizer, uma mudança nas regras do jogo. Não sei o que o senhor pensa a respeito. Sim, olha, Flávio, existe essa polaridade, né, de regiões no nosso país, de Norte, Nordeste, Sim. Centro-Oeste e Sul, que tem posições políticas diferentes, em razão da macroeconomia, como você disse. São estados, por muitas vezes, muito populoso, mas pouco industrializado, Sim. com pouca, às vezes, cultura, com uma qualidade de ensino, muitas das vezes, inferior. E a gente sabe que o Sudeste, o Centro-Oeste, em termos de PIB, em termos de economia, em termos de produção, né, industrial, tem uma representatividade gigantesca. E, de fato, como o Senado ele é responsável pelo Legislativo, por determinar as regras do jogo, acaba que existe uma divisão, muitas das vezes que ela acaba não sendo tão adequada ou não gera esse equilíbrio. A proporcionalidade, né? Não tem essa proporção e às vezes acaba que gera esse tipo de situação no Senado, que aí fica-se centro-esquerda, centro-direita, centrão, e aí acaba que as alianças políticas, né, Sim, prevalecem. Exato. E o mesmo vale também, Flávio, para a questão dos deputados. Sim. Que apesar de não ser o legislativo, né, diretamente como o Senado, mas também vota, também coloca em pauta
as leis, né, as votações, né, é a voz do povo, né, dentro da política. Porém, a gente também tem a quantidade de deputados estaduais que também tem gera essa divisão talvez não tão equilibrada, e isso afeta as nossas regiões, né? O nosso estado, que é um estado referência no país. Sem dúvida. Às vezes o mesmo também vale aqui para o nosso município, que uma queixa particular minha, que da nossa cidade e aqui a nossa região, as cidades vizinhas, a gente não consegue ter um deputado estadual nativo nosso, que a gente tem deputados que olham aqui pra gente, sem tudo dúvida, mais, mas não temos uma representatividade direta de um deputado estadual que olhe também com um pouco mais de carinho aqui para nossa micro-região, vamos dizer assim. Perfeito. E o problema político ele é uma questão municipal, estadual e em âmbito nacional. Sem dúvida. Nós, aliás, até entrevistamos aqui, já acho que foi a primeira entrevista que nós fizemos com o prefeito Vitão, que faltou muito pouco para que ele fosse eleito deputado, faltou um pouco mais de 1.000 votos e ele teria sido eleito. Seria muito importante para nós, para nossa região, que eu considero, como eu falo sempre isso, que Capivari faz parte do circuito Patinho Feio. Você pode perceber que as duplicações que nós temos, elas não chegam à nossa cidade, né? Elas param pertinho, mas não chegam aqui. Então, realmente falta essa representatividade na nossa Capivari. Mas cada um é aquela história, cada um é responsável, né, por aquilo que faz, por aquilo que fala e principalmente por suas ações. Quero agradecer muito a sua presença, é muito gostoso poder conversar, né, com pessoas de um quilate como o seu. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso Chão de Estrelas. Obrigado, Flávio. Reforçar o agradecimento do convite, a oportunidade. A gente sabe que é um canal, é um meio, né, de comunicação aí de amplo alcance e é um prazer estar aqui com você, conhecer pessoalmente. A gente sempre ouve falar, como eu disse, é uma celebridade aqui, não só em âmbito regional, mas em âmbito nacional. E também fico feliz por essa retomada de projeto. Nós temos aqui na nossa cidade diversas pessoas e nosso município, apesar de fato estar aí, né, uma região de Patinho Feio, aqui a gente tem, nós somos um celeiro de pessoas em talento, em capacidade, somos servidos de excelentes, excepcionais profissionais, não só na advocacia, mas na contabilidade, na medicina, na área empresarial. E então, assim, nós estamos aqui, eu como cidadão capivariano, eu acredito no potencial do nosso município e da nossa região e acredito que as nossas pessoas, os nossos munícipes merecem um lugar de destaque no nosso cenário nacional. Sem dúvida, perfeito, é isso mesmo. E eu quero terminar o programa de hoje dizendo o seguinte: tem um escritor chamado Capistrano de Abreu. Muita gente acha que é invenção, não, ele existiu mesmo. E ele fez uma Constituição com apenas um artigo e um parágrafo único, que eu acho absolutamente sensacional. Palavras de Capistrano de Abreu. Artigo 1º. Todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara. Parágrafo único. Revogam-se todas as disposições em contrário. Capite?